Boa noite, boa noite, boa noite. Tô vendo se tá tudo certinho aqui. É, eu quero pedir, antes de mais nada, que as pessoas ativem, que as pessoas... A live vai ficar salva, então nós vamos colocar no canal do Instituto depois. Aqueles que não forem assistir a live agora e forem assistir depois, eu gostaria de pedir que as pessoas compartilhem a live, as pessoas curtam o nosso vídeo no YouTube, porque vai ficar salvo lá, e que se inscrevam no canal. E eu acho que a nossa convidada, a pastora Mônica, já entrou, né? Hoje nós vamos falar sobre adoção, porque nós não conseguimos falar semana passada, por ter havido um problema na conexão da doutora Mônica. Já vamos, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, boa noite, doutora Lúcia, boa noite, Vicente, boa noite a todos. Ei, E Mônica, tudo aí, bom? tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Hoje vai dar certo. Vai. Sabe o que aconteceu também? Na semana passada, aqui em Belo Horizonte, estava um dilúvio. Então, assim, choveu É, muito e a chuva eu acho que atrapalhou, sabe? A nossa conexão. Ficou ruim, tudo horrível. e mesmo com dilúvio, você falou para mim que estava saindo para, naquele horário, entregar a cesta básica, não Saí. foi? Aham, saí. Meu Deus, eu falei, meu Deus, guarda, misericórdia. É, e engraçado, menina, que esse final de semana passada, eu fui para o sítio com minha prima e no meio do caminho, eu achei no meio do, mexendo no celular, um vídeo da Laura. Aí eu mostrei para Ah, minha prima, falei, você conhece? Da Laura Sougueres. Aí eu sim. contei a história, né? Do The Cross Café, contei do Guilherme, contei da Laura. Ela falou assim, você conhece esse povo todo? E eu falei, caíram no meu colo. Tempo bom, E ela tá né? morando fora do país, né? Ela tá morando fora do Pois é, país. agora tá famosa, fazendo maior sucesso, né? De- Antigamente era só Laura, professora É. de Aham, inglês. aham. Hoje é Laura Sougueres. Ó, tudo de bom, né? Bom, muito sucesso para ela, que ela merece, né? Aquela menina, eu sabia, eu observava na postura dela e eu sabia que ela ia longe, É. por tudo Aham. que a gente compartilhava lá na casa da tia Marlene, quando eu morei lá. Então, assim, para mim não é surpresa nenhuma ver a Laura onde ela está. É. Tem unção, Pelo né? contrário, eu só glorifico o Senhor, Amém, amém. né? Amém. Mas vamos lá. A Mônica, ela é doutora, ela é ser advogada, né? Advogada mesmo, não errei não, né, Mônica? Não. A, a Mônica é colega nossa de profissão, é pastora e presidente do Instituto Adotar. E como na live anterior não deu, eu queria... Hoje eu não vou falar nada, eu quero só ouvir. Eu quero que ela conte pra gente como a adoção entrou na vida dela. Ah, pois é. Então, temos muito o que falar sobre adoção, né? Oh, estou ansiosíssima. Não é? É, eu sempre quis ser mãe e na família da minha mãe tinha gêmeas em todas as gerações, menos da minha. Então, assim, é uma família de muitos primos, né, e tudo. Então, sabe aquele, assim, antigamente aquele negócio de casa de vó, que a gente vai final de semana? Família típica de mineira mesmo, tipo a É, nossa mesmo lá, né? é. Aí tinha os priminhos menores, e aí eu amava tomar conta das minhas priminhas gêmeas. Então, assim, desde 9 anos, eu queria ser mãe. Quando chegou a hora certa, eu comecei a tentar, então, engravidar e tudo, só que eu não conseguia engravidar. E fiquei muito triste, porque, na verdade, assim, eu pensei que fosse ser uma coisa super fácil, uma coisa super natural, né? A questão da gravidez. E eu passei 6 meses, tentando.
E aí resolvi procurar a minha ginecologista para poder saber o que estava acontecendo. E aí ela falou assim, Mônica, não está acontecendo nada, porque engravidar não é fácil. Eu falei, como assim não é fácil, né? Aí, para mim, eu pensava assim, que era facílimo. E aí ela falou assim, olha, faz o seguinte, volta para casa, tenta mais 6 meses, porque só depois de 1 ano é que a gente tem que fazer algum tratamento, alguma investigação para poder ver o que está acontecendo. Aí eu obedeci, e nesses primeiros 6 meses, eu estava assim, uma pessoa muito triste, né? Por causa da dor da ausência dos filhos. Então, eu me lembro que eu ficava me comparando muito com as outras mulheres. Eu invejava as outras mulheres, porque eu pensava assim, gente, por que é que elas podem e eu não posso? Não que eu queria ser elas, mas eu queria ser como elas, né? Sim. Então, assim, a gente tem que vigiar todos os nossos sentimentos. Você sabe, né, gente? Quem tá aí na live, porque a nossa carne, ela é fraca, nossos corações, né, muitas vezes tem esses sentimentos assim que a gente precisa vigiar. E eu ficava também questionando a Deus, sabe? Muito. Ah, Deus, mas por quê? Mas por quê? E estava com muita tristeza no coração. E passaram esses 6 meses, eu vivi mais os outros 6 meses, mas no período do segundo, né, 6 meses, um dia eu peguei a minha Bíblia e li lá um pedacinho do versículo que estava escrito: Em tudo dai graças. E aí eu comecei a perceber que eu não estava sendo grata em nada a Deus. E é um pedaço, é uma frasezinha que é difícil para falar, né? Em É, tudo é graça. É. E aí, assim, eu fiquei pensando, puxa, mas se eu não estou grávida e eu estou nessa, né, nessa tristeza, às vezes ficava aquela, não é depressão, mas aquela tristeza assim mais, né, excessiva, na comparação, no questionamento, eu falei, Deus, eu não estou fazendo o que a palavra me manda fazer, que é agradecer. Né? E esse agradecer tinha que ser um agradecimento muito sincero, porque se eu estivesse grávida, eu iria agradecer de todo o meu coração, né? Mas quando a gente pega a palavra e lê em tudo dai graças, então a gente percebe que é em toda e em qualquer situação, mesmo que os nossos planos não sejam realizados da maneira que a gente, né, teria vontade naquele momento. E aí, o que aconteceu? Eu então comecei a agradecer. E todos os meses que eu não engravidava, eu falava, Deus, muito obrigada. Porque não foi dessa vez. Muito obrigada porque o Senhor está no controle, né, da formação da minha família. Muito obrigada porque não é o tempo certo. E não é, gente, que aí aquela tristeza, aquela comparação, aquelas coisas todas, aquelas neuras todas, elas começaram a sair do meu coração. E eu comecei a viver de uma forma diferente. Eu não conseguia engravidar, mas eu não tinha mais esses sentimentos. E eu me lembro também, Raquel, que eu falei para Deus que eu queria ter filhos somente se eles fossem servir a Deus. Filhos que fossem herdar, morar, né, no céu. Então eu também ficava falando assim: ah, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, porque talvez isso não era o melhor para mim, né? Então, sempre, qualquer coisa, qualquer seta que vinha na minha cabeça, aí eu já começava a agradecer e tudo. E esse segundo 6 meses foram, assim, bem mais tranquilos para mim, sabe? E aí, após 1 ano, eu procurei a médica de novo. E aí fui fazer os exames e aí descobri que tinha dado um quadro de esterilidade, então, né, no meu casamento. E aquilo me deixou muito triste, muito abalada, porque eu não podia ser mãe. E eu fui ligar para o meu pastor da época para poder saber se ele autorizava fazer um tratamento. Por quê? Eu procurei uma médica especialista em fertilização. E aí tinha chegado um tratamento novo no Brasil, que não era nem a fertilização. E eles iam fazer assim: pegar 8 embriões, colocar 4 para a primeira tentativa e congelar os outros 4 para a segunda tentativa. E eu sabia que eu tinha pouquíssimas chances, mas tinha chances, mas eram poucas. E eu sabia que aqueles embriões, eles eram considerados vida para Deus. Então, eu Sim. comecei a pensar, puxa,
mas se acontecer alguma coisa com esses embriões, a responsabilidade é minha. Então, eu fui ligar para o meu pastor para poder explicar para ele a minha situação e ele me orientar o que eu deveria fazer. E aí foi exatamente o que eu pensei. Ele me falou, Mônica, você é responsável pelos 8 embriões. E o que significava isso? Ele me explicou. Você vai fazer as 4 tentativas, né? Vai colocar a primeira tentativa com os 4 embriões. E mesmo que se você ficar grávida, você vai ter que fazer a segunda tentativa com os outros 4 que estão congelados. E aí aquilo para mim, assim, naquela hora, foi tudo de bom ter ouvido isso, porque eu pensei, gente, a pessoa se eu ficar grávida de 8, eu nunca mais vou ter que pedir a Deus filhos. Sabe assim, eu vou ser uma mulher realizada, já tá tudo certo. E na minha cabeça já ficou assim, nossa, que tudo de bom e tal. E a gente tava quase... Já estava imaginando 8 beijos dentro de casa, Ai, né? que delícia, gente! Era um sonho de consumo, quase que um time de futebol. Eu ia ser muito feliz. Eu tava pensando na van, como diz o outro, no Nossa, micro-ônibus. Mas aí, o que aconteceu? No finalzinho do telefonema, ele falou assim, Mônica, mas tem uma outra solução para você também. E isso tem quase 21 anos. Então, assim, a gente não tinha essa, né, essa internet do jeito que a gente tem agora no celular, essas coisas todas, era bem diferente, né? Então, assim, eu não tinha estudado nem nada. E eu falei assim, qual que é a solução? E eu tinha certeza que ele ia me apresentar um novo tratamento que eu não conhecia, porque eu não tinha pesquisado. E aí ele falou assim, olha, você pode adotar uma criança. E quando ele me falou isso, eu fiquei extremamente chateada. Por quê? Eu era uma mulher cheia de preconceitos em relação à adoção. Achava lindo, maravilhoso, mas para você, para os outros, para mim, adoção era uma coisa que não existia na minha vida. Para mim, só era aceitável filhos biológicos. E aí, assim, eu não dei a menor, sabe, assim, linha para ele. E ele começou lá a falar alguma coisa. E aí ele percebeu, né, que assim, eu não estava com meu coração aberto. Ele falou assim, Mônica, eu não vou tentar te convencer. Aí eu pensava aham. assim, do outro lado da linha, eu assim, graças a Deus, porque não vai me convencer. Era tipo isso, Raquel, o tamanho preconceito que eu tinha. Aí, aí ele falava assim, porque só quem adota é que sabe o tamanho do amor que Deus coloca no coração. Aí eu ficava assim, aham. E ele tinha uma filha adotada, e nessa minha igreja tinham Aham. vários casais com filhos adotados. Assim, achava super lindo, mas igual eu falei, para eles. E aí, Para eles, para você, não. não, de jeito nenhum, nem no pensamento. E aí, eu fui para desligar, né, o telefone. Falei assim: ah, não, então tá, muito obrigada e tal, boa noite. Doida para poder acabar com aquela história. Porque realmente para mim não rolava nada em relação a isso. E aí eu fui, então, conversar com Deus. Porque eu sabia que ele estava vendo o tamanho do preconceito que eu tinha no meu coração, né? E é muito bom a gente, primeiro, procurar a pessoa certa para poder pegar um conselho, que foi igual eu fiz com o meu pastor, né? Então, assim, era uma pessoa que orava pela minha vida, que conhecia a minha vida, né? Que queria o melhor para mim. Porque às vezes a gente vai pegar um conselho com a pessoa errada e aí acaba que a gente faz, né? Realiza da maneira errada. Então, essa questão do conselho certo é muito importante nas nossas vidas. E eu então comecei a colocar para Deus. Por quê? Porque ele sabia, ele sabe, né? A palavra não saiu na nossa boca ainda e ele já sabe tudo que nós vamos falar, tudo que nós pensamos. Então eu fui colocar para ele, tipo assim, vou me justificar aqui para ele poder ver, né, onde que está aqui o meu preconceito em relação à adoção. Então o primeiro questionamento que eu fiz para ele, que eu coloquei para ele foi: Deus, eu queria tanto que essa criança fosse parecida comigo. Qual que é a mãe que não quer um filho parecido com ela, né? Então eu fui colocar isso para Deus. Ele me falou assim: o que importa é que essa criança seja a minha imagem e a minha semelhança. Então, assim, eu já comecei a ficar uau, né? E aí, Tô apanhando, não tô é? apanhando. E aí eu comecei a entender que quando os pais adotam, os filhos adotivos
tornam-se parecidos com os pais. Então, assim, às vezes fisicamente, às vezes na maneira de falar, na maneira de vestir, puxa um dom, um talento. Então, assim, é uma bobagem isso, porque eles tornam-se parecidos com os pais, né, que adotaram. E eu fui colocar, então, o meu segundo questionamento. Deus, mas eu queria tanto que essa criança tivesse o meu sangue. É tão importante esse sangue que a gente, né, carrega aqui, que a gente tem. E aí ele me falou assim, o que importa é aquele sangue derramado lá na cruz pelo perdão dos seus pecados. E aí eu comecei a entender que esse sangue nosso, ele não vale nada. Ele não tem valor nenhum para Deus. Deus não dá importância para esse sangue. E se Deus não dá, eu também não tenho que dar. Eu tenho que dar importância para aquilo que ele dá importância. Então, qual é o sangue que ele dá importância? É o sangue de Jesus, que nos lava, que nos purifica, que nos perdoa, a ponto de nos fazer novas criaturas. Esse sangue é o sangue que eu precisava me importar. Então, eu vi que aquilo ali era mais que uma desculpa mesmo, porque eu tinha um preconceito muito grande em relação à adoção. Então, era uma desculpa para poder não querer adotar, né? E partir para o meu terceiro questionamento, terceiro e último. Deus, mas como é que eu vou, então, agora falar para todas as pessoas que... Ei, tudo bem, Raquel? Esse aqui é o meu filho. Eu vou estar ali com a minha criança, né? Meu filho nos braços. Você não me viu grávida. Você sabe que eu não passei pelo processo de gestação. Não me viu, né? Com barriga, nem nada. E aí eu vou ter que ficar explicando. Raquel, olha aqui o meu filho. Na mesma hora você vai falar assim, como assim? Óbvio. Que você Eu não... nem te vi grávida, amor. Ué, tô nem sabendo. E aí eu falava assim, Deus, olha a situação que eu vou ficar. Eu vou ter que ficar explicando para todo mundo que o filho é adotado, que o filho é adotivo. E esse termo é muito pesado para mim. Eu não vou dar conta disso. E aí... Isso não é só para você, não. Tem muita gente que ainda tem esse preconceito do filho adotivo. Pois é. Né? Por isso que eu estou falando aqui abertamente, porque eu vivi todos esses tipos de sentimentos. Igual eu falei desde o começo, para quem chegou depois, eu tinha a inveja, né, em relação às outras mulheres, eu me comparava com as outras mulheres que podiam engravidar, né, eu me sentia desconfortável, eu questionava Deus, né, e tinha esse preconceito em relação à adoção. Então, o que aconteceu? Deus me respondeu assim: você se esqueceu que eu tinha um único filho, Jesus, e que todos os outros, né, filhos dele foram adotados? Ele me perguntou, e que todos os outros foram adotados? Então, assim, nessa época, eu não sabia que eu já era convertida, mas eu não sabia que eu era uma filha adotada. Eu não sabia isso. E aí eu comecei a entender, né, que a adoção entra nas nossas histórias quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como dono absoluto das nossas vidas. Então, naquele momento que a gente fala, sim, eu aceito, né, eu reconheço o sacrifício feito ali naquela cruz, a adoção nos alcança. E ela transforma as nossas histórias imediatamente, né? E nós, de criatura, passamos a ser filhos, filhos adotados do Pai, filhos amados do Pai. Então, assim, eu não sabia nada disso nessa época. E aí, o meu coração, assim, se encheu, sabe? De um grande amor. Porque, pensa bem, quando a gente adota, a gente está simplesmente fazendo aquilo que já foi feito por nós. Nós estamos seguindo o exemplo do próprio Deus, né? Que se entregou o único filho para que a gente pudesse se transformar em filhos. Então, assim, a nossa relação com os nossos filhos, independente se é adotado ou biológico, é de entrega, né? Nós nos entregamos a cada momento. Jesus se entregou por amor a nós e por obediência ao Pai, né? E o próprio Espírito Santo também participa, né, nessa questão do nosso processo de adoção. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, a Trindade ama a adoção. E se a gente for ver, Raquel, eu tenho para mim a Bíblia como um tema central, a adoção. Por quê? Em toda a história da humanidade, Deus querendo ter relacionamento com o homem, mas não na posição de criatura, e sim na posição de filhos.
E somos nós, os filhos adotivos do Senhor. Então, assim, o céu, ele é um lugar onde só vai entrar quem for adotado. Ou seja, o céu é um lugar onde só vai entrar quem se deixar ser adotado. Olha a importância Sim. da adoção. É muito importante isso. Isso é. Só te cortando um pouquinho, eu costumo dizer às pessoas o seguinte, que desde quando o Senhor começou a criar todas as coisas nos 6 dias, ele não criou tudo sozinho, mas ele optou Aham. por, ao longo da história, toda a obra dele, nós somos parceiros dele como filho para executar a obra dele. Ele poderia fazer Exatamente. tudo sozinho, mas ele nos escolhe para, junto com ele, executar a questão do seu ministério, a questão do Instituto aqui e outros ministérios. Ou seja, ele nos chama como filhos para trabalhar junto com eles. Os pais Exatamente. fazem isso com os filhos, né? Exatamente. E aí, É isso assim, que você acabou de falar. eu comecei a entender que adoção não é um prêmio de consolação. Não é. Adoção é um prêmio mais do que especial, é um prêmio mais do que o do primeiro lugar, né? Eu comecei a entender que Deus, ele olhou para Maria e escolheu a Maria para ser a mãe de Jesus. Ele olhou para José e escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus. Então, olha só, ele permitiu, né, que Jesus também passasse por esse processo da adoção aqui como homem, Sim, né? E hoje eu entendo que ele olhou para mim e ele me escolheu para ser uma mãe adotiva. Ele olhou para tantas mulheres aí que estão sofrendo, né? E talvez tenham todos esses preconceitos que eu tinha no meu passado, mas na hora certa tudo acontece. Mas ele escolhe essas mulheres, ele nos escolhe, ele nos separa. Porque ele confia em nós, ele acredita em nós. E nós vamos ensinar os nossos filhos, sejam biológicos ou sejam adotados, no caminho do Senhor. E ainda quando eles forem velhos, eles não se desviarão. Nós conhecemos a amém. verdade. Então, nós precisamos seguir o exemplo do Pai, o exemplo do Filho, o exemplo do Espírito Santo. Nós precisamos adotar. A igreja permaneceu muito tempo. Agora ela começou a acordar, mas está bem atrasada para essa questão da adoção, de braços cruzados, sem entender que foi adotada. A igreja somos nós, né? Os filhos do Senhor. Então, assim, como nós vamos manter esses preconceitos nos nossos corações se nós passamos pelo processo de adoção com o próprio pai? E aí, Raquel, eu também quero falar uma outra coisa. Quando Deus nos adotou, ele não teve um perfil para escolher. Ele não escolheu cor de pele, ele não escolheu tom de olhos, ele não escolheu cabelo liso, cabelo anelado, cabelo curto, cabelo comprido. Ele não olhou para a nossa idade, não olhou para a nossa idade, ele não olhou para o nosso físico, para a nossa beleza, ele não olhou para nada. Ele simplesmente adotou. Sabe qual foi o perfil dele? Os mais miseráveis pecadores que somos nós. Somos Sim, nós. os Então, mais miseráveis, exatamente. então assim, o que a gente tem que fazer? Olhar para tudo isso que já nos alcançou e ter uma mente aberta para a questão da adoção. Né? Nós precisamos entender que filho, independente, inclusive, de ser adotado ou biológico, não é para satisfazer o nosso eu, não é para poder, eu quero me realizar no filho. Não, não é isso, não. Deus entrega esses filhos para nós. Então, filhos são herança do Senhor. Lá na Bíblia não está falando filhos biológicos são herança do Senhor. Não está falando isso. E essa herança são presentes que ele tem para nós, pais, né? Para nós, mães. Então, assim, quando ele nos entrega esses filhos, de uma maneira ou de outra, biológico ou adotado, nós temos que entender que nós temos uma missão com os nossos filhos, uma responsabilidade com eles. E a primeira é ensinar a verdade para eles.
né? Nós somos, assim, mordomos, né, dos filhos que não pertencem a nós, estão emprestados para nós aqui, para poder a gente poder ensinar. Então, entender essa questão espiritual da adoção é um passo muito grande para que a gente consiga abrir a nossa mente e descer para o coração esse amor incondicional por essas vidas. A verdadeira religião, né, tá lá em Tiago, é a gente cuidar, amar, é a gente socorrer, é a gente amparar os órfãos e as viúvas. Então, aqui nós estamos hoje falando dos órfãos. Então, nós precisamos praticar essa verdadeira religião. Com a mente aberta, com o coração aberto, sem nenhum preconceito, acreditar que os filhos que Deus vai entregar para a gente através da adoção, eles foram gerados por outras mulheres, por outros homens, né, por outros casais, para serem entregues para nós. Deus Ô, permite. Mônica, ô, Mônica, você falou uma coisa aí que eu ouço muito, as pessoas, a gente não sabe de onde vem, não sabe Sim. o DNA, quando crescer, o que, que vai virar, se vai virar Aham. marginal, se vai virar isso. Então, isso tem que cair por terra também, né? Sim. É isso que você está falando. Esse preconceito precisa de acabar, porque, na minha humilde opinião, eu acho que é um dever do cidadão de bem e, acima de tudo, um dever de cristão adotar uma criança. Tem muita criança aqui no Brasil. Tem gente, eu vou para fora do país. Não precisa ir para fora do país, não. Aqui no nosso país, nós temos crianças que precisam de um lar, Com precisam de certeza. uma base espiritual. Não sei se você viu uma matéria, foi em Salvador, um casal deixou a criança toda arrumadinha, uma menininha, toda arrumadinha, enrolada numa mantinha, numa caixa. Eles explicam por que estavam deixando a criança, a Aham. questão da pandemia, desemprego, já estavam começando a ter problemas psicológicos, com medo disso atingir a criança, mas eles fazem um pedido na carta, que a criança seja criada nos caminhos do Senhor, Amém. Amém. Então, eu acho sabe? assim, olha, esse medo aí que você falou que os casais têm, eu tinha também. Tipo, quem é o pai, quem é a mãe, e o que que fez, que eles faziam, como eles eram, o que que aconteceu durante a gravidez e tal. Mas então por isso que vai ser uma criança que não vai ser assim, do jeito que a gente quer, que a gente vai ter que ficar regando esse medo aí, porque não sabe quem era. E outra, não são só filhos adotados que podem vir a dar algum tipo de trabalho, porque os filhos biológicos também Todos dão dão, né? trabalho, Todos não é dão. verdade? Então, assim, para a gente poder quebrar isso aí, eu costumo falar nas minhas palestras o seguinte: se fosse só o filho adotado, que então vai dar algum tipo de trabalho, vamos fazer o seguinte: vamos numa penitenciária. E aí lá, todos os presos têm que ser filhos adotados, porque filhos biológicos não roubam, não matam, não nada, não dão nenhum tipo de trabalho. É, Então, lá só deveria ter filhos adotados. Vamos num lugar de prostituição, numa área de prostituição. Todas as mulheres, então, teriam que ser filhas adotadas. Porque filhas é. biológicas não fazem isso, não dão nenhum Não, tipo de trabalho, não é? Então, assim, vamos ali numa área de drogados. A gente só vai encontrar filho adotado, porque os biológicos não se drogam hora nenhuma. não, é. Então, assim, não, sabe? É uma coisa que a gente precisa confiar em Deus. Nós vamos cumprir esse papel, nós vamos encher os nossos corações, nós vamos nos realizar nesse propósito, mas nós vamos confiar em Deus. É fácil? É dificílimo. É dificílimo, porque a gente ter filho hoje, nesse mundo que nós estamos, não importa se é adotado ou se é biológico, tem hora que eu já acho assim, que loucura. Porque as coisas mudaram demais, não é, Raquel? Os valores, Mas padrão, tá tudo, conceitos, tá né? tudo invertido, né? A inversão de valores está gritante. Aham, tudo mudou. Então, assim, a gente ensina uma coisa, chega um outro amigo, já muda tudo. E isso, assim, tá em todas as famílias, né? Em tudo quanto é lugar. Então, assim, nós temos que confiar. Às vezes é difícil, é muito difícil isso. Mas se a gente plantar, nós vamos colher o que nós plantamos. Então, a partir do momento que nós plantamos, né,
boas sementes, o nosso amor, as nossas orações, as nossas intercessões, o nosso colocar essas vidas no caminho reto, né, no caminho de Deus. Pode demorar, pode, mas vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus já preparou tudo aquilo que a gente precisa, que os nossos filhos precisam, e a gente tem que confiar nele, né? Porque senão, Sim. aí, eu não vou adotar porque isso, eu não vou adotar por aquilo, mas aí então você não pode nem ter filho. Porque o seu filho pode dar o maior trabalho do mundo também. Você não sabe como é que ele vai Pode nascer, dar nó em pingo d'água, pode dar nó em pingo d'água, né? não Como se é? diz. E já reparou que em toda família tem assim uma ovelha negra? Tem um que dá mais um trabalhinho do que o outro, não é? Você Aí tá Deus, rindo então, porque eu fui daqui. Você tá rindo porque daqui de casa eu fui essa que deu, que mais deu trabalho, né? uau, mas endireitou, né? Não endireitou? Ou você não lembra Belo Horizonte, como o Senhor tem feito? Todo dia está trabalhando, não Aham. terminou, não. Eu costumo dizer que a obra vai acabar ou no dia que eu descer a sepultura ou quando for o Pois arrebatamento. é, então, Porque tá todo vendo? dia é um moldar diferente, né? Pois é, olha que coisa linda. Então é isso que a gente tem que acreditar. E aí, vamos voltar lá para minha história. O que que aconteceu? É, eu recebi, né, esse conselho do meu pastor sobre adoção. Então, ali na hora que eu fui colocar para Deus quais eram, né, os meus questionamentos, que eram todos de preconceito, e ele foi me mostrando um a um, eu percebi que eu estava preparadíssima para poder adotar. E aí, então, eu fui para um outro estado, né? E entrei com os papéis. Antigamente fazia, era pelo correio mesmo, conversava com o juiz, um pouco diferente de hoje. Mas, assim, eu liguei para lá com uma pessoa normal, claro. E aí ele me explicou como que era o processo, me pediu que eu enviasse os documentos pelo SEDEX. Foi isso que eu fiz. E ele me falou uma coisa que me marcou muito. Mônica, coloca na sua petição exatamente o jeito que você quer que a sua criança seja. Ele era muito de perfil. E o meu sonho, eu falei aqui no comecinho, era ser mãe de gêmeas, né? Então eu fui fazer o primeiro parágrafo na petição e eu coloquei que eu gostaria imensamente de adotar uma menina recém-nascida, porque esse era o meu perfil de quase 21 anos, e que se chamaria Isabela. Só que eu acabei de colocar o primeiro parágrafo e aquele não era o meu sonho. Não era o meu sonho de consumo nunca. E eu fiquei assim meio com vergonha, sabe, de colocar ali qual que era o meu sonho. Porque, né, tipo, eu não vou colocar o que é o meu sonho. E aí eu comecei a observar o seguinte: qual é a dificuldade para Deus para realizar um sonho nosso desse tamanhozinho ou realizar um sonho desse tamanhozão? Não existe dificuldade. Ou ele realiza assim, ou ele realiza Existe. assim, do mesmo jeito. Meu Deus. Do mesmo jeito, É. ele é o Deus que opera milagres. Não há nada impossível para ele. Então, eu tomei vergonha e coloquei no segundo parágrafo que eu gostaria imensamente de adotar gêmeas recém-nascidas, porque este era o meu sonho de consumo. Gêmeas recém-nascidas que se chamariam Isabela e Gabriela. Então, isso estava no meu segundo parágrafo. E ele tinha me falado assim: olha, Mônica, vai demorar pelo menos 2 anos para você receber sua criança. Eu não tinha contado para ele no telefone que eu queria duas. Eu falei que era uma. Aham. Então eu pensei assim: bom, 2 anos para uma criança, então para duas bebês, 4 anos. Mas eu vou colocar isso e não importa. E aí, talvez pode ter algum casal aqui com a gente escutando, ou alguém que tenha, né, essa questão assim, de muita dúvida por causa do tempo. É muito melhor a gente passar 4, 2, 3, 5 anos, a gente nunca sabe quanto tempo que é, dentro de uma fila de espera, e o tempo passar, e daí a 4, 2, 5 anos a gente receber o nosso filho, do que a gente viver 4, 2, 5 anos fora da fila de espera e nunca receber o nosso filho. Então, assim, a gente jamais pode limitar as coisas que Deus vai fazer quando estão relacionadas ao tempo. Existe o tempo certo dele para todas as coisas. O juizado pode Sim. virar para o casal e falar assim: olha, isso aqui está em torno de 3 anos de fila de espera. Eu costumo orientar os casais que eu acompanho: entra por aqui e sai por aqui. Por quê? O tempo não é do juizado, o tempo é de Deus.
É de Deus. Sim. Ele já conhece a nossa história, ele sabe o dia da entrega dos nossos filhos. Ele já viu tudo. Então, assim, Imagina a emoção que deve ser. Deve ser muito emocionante, né, Mônica? nossa, é demais, é um parto, gente, é um parto. E aí, então eu peço assim para quem está aqui e que tem essa questão com o tempo da fila de espera, não desista, não. Porque você vai viver do mesmo jeito. Então, é igual eu acabei de falar, é melhor viver dentro da fila de espera. Porque Deus, na hora certa, na hora que Ele achar que você está preparado, Ele vai entregar esse filho para você, né? E essa fila de espera a gente pode colocar como uma preparação até para receber a criança, né? Sim, Uma sim. forma de Deus estar trabalhando para a criança chegar naquele lar. É verdade. E ele não chega atrasado, né? Ele não esquece da Chega na hora gente, certinha. né? Nada. Então, assim, eu me preparei, então, para estar com 4 anos mais ou menos de fila de espera, que é o que eu pensava que, na média do que ele tinha me falado. E aí eu entreguei os meus papéis no dia 1º de outubro do ano de 2000. Entreguei os papéis e, tipo, vou aguardar agora que 4 anos. E quando foi no dia 1º de dezembro do ano de 2000, 2 meses depois, eu estava nos braços com a Isabela e com a Gabriela. Gêmeas, recém-nascidas, do jeito que eu pedi a Deus. Meu sonho de E são consumo ali lindas, se são realizava lindas. através de Eu um conheci, enorme milagre. eu as conheci adolescente vejo na rede social, meninas se tornaram duas moças lindas e parecem com você, Ah, minha Mônica. cara, gente, minha cara que elas são. Eu lembro delas vindo para o curso de inglês, ficavam lá esperando a hora, às vezes, Uhum. né, vinha direto da escola, tirava um cochilo lá na Chamarlene, e Aham. aquelas, eu olhava e disse, gente, o amor da Mônica por essas meninas é imenso, que é isso? Pois é. Então, E assim, hoje tu deve estar duas moças, né? Elas já estão fazendo faculdade, já não, né? já, assim, as duas estão fazendo odontologia. Gente! Elas, elas querem ser dentistas, aí estão lá. E assim, foi um grande milagre, mas um enorme, um gigantesco milagre, né? Eu fico falando assim, gente, isso aqui é mais que ganhar na Mega Sena acumulado sozinha da virada. Porque isso é um milagre, 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 milagre. E aí eu estava ali, né, imensamente feliz, imensamente grata a Deus. Depois que as meninas nasceram para mim, eu nunca mais pedi a Deus para ser mãe, porque eu já estava assim, né, muito realizada com elas. E aí, 7 meses depois, eu descobri que estava grávida. E aí, então, chegou a vez do Renato vir para aumentar a família e através também de um grande, um gigantesco, um enorme milagre. Então, Com certeza. coisa mais linda. A minha cara também, gente, viu? Não, Depois. o sorriso dele é a mesma coisa do seu sorriso. Ai, são os três a minha cara, graças a Deus. E aí, o E que ele, que. ele é muito doce, né? Eu não sei se ele. É, Há muito tempo que eu não vejo, mas ele era um menino muito doce, muito educado, e assim, a gente conversava com ele, e maduro para a idade dele. Tudo, ele aham, entendia de tudo, e de uma educação. Mônica, você tem crianças, não, três jovens dentro de casa, é, que criação maravilhosa que o Senhor te concedeu, viu? O é. Senhor te honrou de maneira maravilhosa. E o Renato, ele está fazendo 2 faculdades. Ele faz teologia, porque ele tem chamado para pastor, e faz também psicologia. Então, assim, estuda o É dia mesmo? inteiro. Aham, aham, uma gracinha também, sabe? E aí, assim, é, eu durante, assim, quando ele deixou de ser bebê, né, começou a andar e tudo, então era igualzinho trigêmeos. O pessoal me parava toda hora na rua, trigêmeos e tudo, né? Hoje ele é bem mais alto que as minhas, hoje ele tá mais alto do que eu, cresceu demais. Mas, assim, a vida inteira eles eram tipo trigêmeos. E, assim, eu sou muito grata a Deus, sabe? Pelo que ele fez. Imagina se eu não tivesse aberto o meu coração. Porque o Renato, ele veio para quê?
para que Deus me mostrasse que ele não nasceu, né, da minha barriga, ele nasceu do meu, quer dizer, as meninas, né? As meninas não nasceram, né, da minha barriga, nasceram do meu coração. O Renato nasceu, né, da minha barriga, não nasceu do coração. Mas eu não amo mais o Renato do que eu amo as meninas. Eu amo os três de uma maneira igual. Então, assim, eu não sei viver sem os meus filhos, sabe? Não, é uma coisa assim que toda mãe entende o que é isso, né? Eles são a alegria da minha vida. E então eu pude entender isso, que é um amor que o próprio Deus coloca nos nossos corações, tanto para amar os nossos E filhos talvez, biológicos. talvez não, eu creio que a questão no princípio para você da esterilidade foi porque o Senhor tinha preparado, o seu ministério era adoção. Então, o Senhor queria te preparar para tudo que você hoje vive, você respira o Instituto Então, aí Adotar. nós vamos Eu, chegar eu aí. convivo, Aí nós vamos chegar né? aí. Então, assim, Deus me mostrou que não existe diferença, né, para amor de filho adotado para filho adotivo. Não existe. Ele também mostrou que ele responde às nossas orações na primeira vez que a gente faz. Então, antes das meninas nascerem para mim, eu chorava pedindo a Deus para poder passar o processo da gestação e tudo. E aí ele veio, o Renato veio, Deus me permitiu ter a barriga, Deus me permitiu amamentar, Deus me permitiu um tanto de coisa. Mas também, gente, me permitiu engordar 19 quilos. Com as meninas eu não engordei nada. Nada, nada, nada. Mas hoje eu tô com um corpo de adolescente. Não vem com essa não que a gente vê nas fotos. Tá com corpo de adolescente, você e a Fernanda. E aí, o que aconteceu? Vivendo, né, essa vida maravilhosa com os meninos, mãe de três, passou um tempo, alguns anos, passaram alguns anos, e aí Deus me entregou, então, o que eu chamo de quarto filho. O que é o quarto filho? É o Instituto Adotar. Então, o que é o Instituto Adotar? Nós trabalhamos com casais, todo o nosso serviço é voluntário. Tudo que nós fazemos é de coração, com muito amor. Então, nós acompanhamos casais no Brasil inteiro. Se você não mora em Belo Horizonte, que é onde eu estou, não tem problema. Nós fazemos esse acompanhamento no Brasil, antes, durante e pós-adoção. Então, se precisa de um advogado, se precisa de um psicólogo, se precisa de um psiquiatra, são várias coisas que os casais precisam. Se precisa de uma oração, de uma intercessão, de um apoio, nós estamos aqui para poder servir esses casais. Nós também trabalhamos com bebês, crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento, ou seja, nos abrigos. E aí, em todos os finais de semana, claro que agora a gente está com um número reduzido, né, de visitas e tudo, por causa da pandemia. Uhum. Mas, em todos os finais de semana, nós estamos com esses bebês, crianças e adolescentes. Aqui em Belo Horizonte tem aproximadamente 49 casas. Então, assim, nós somos bastante, só em Belo Horizonte. Nós somos um grupo de mais de 1.000 voluntários. Então, assim, fazemos bastante, todo tipo de ação, de oficina com essas crianças, esses bebês, esses adolescentes. Trabalhamos também com os idosos que estão nos asilos, com morador de rua, com ex-morador de rua que estão aqui em Belo Horizonte também nas casas de acolhimento. E trabalhamos demais nesse período de pandemia, principalmente, sempre trabalhamos, mas agora sim, em ritmo total, com as crianças e as suas famílias carentes, porque aqui viraram miseráveis. Então, assim, Sim. né, as famílias Aquele estão... vídeo que você me mandou mesmo, eu fiquei assim, meu Deus, uma condição subhumana de morar. Infelizmente, infelizmente. Então, assim, a gente está trabalhando com essas famílias agora com distribuição de cesta básica, de kits, né, de lanche para as crianças, porque elas não podem ficar comendo só arroz e feijão, o produto, né, o alimento da cesta Não. básica. Então, assim, a gente faz kits de lanche, material de limpeza, produtos, né, de higiene pessoal. Então, assim, tudo que você imaginar. Nós temos também doado muitos brinquedos e livros para essas crianças carentes, porque ficam em casa, estão ali ociosos, não estão indo para a escola. Então, assim, é um ciclo, é uma coisa que, né, uma coisa vai puxando a outra.
Então, a gente tem Tá puxando trabalhado a outra. intensamente, sabe? Com essas famílias e as crianças carentes. Então, assim, este é o Instituto Adotar, né? Adotar, adotando vidas, em que a gente acredita no que o amor ao próximo transforma o mundo, transforma vidas, resgata vidas, né? Nós acreditamos que investimento de tempo, investimento, né, de qualquer tipo de investimento, nós estamos ali proporcionando mais qualidade e mais dignidade para esse público que nós atuamos. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Tudo, absolutamente tudo. Então, hoje nós estamos plantando amor, proteção, cuidado, né, carinho, e isso tem retornado para nós. Nós somos muito mais abençoados do que qualquer um desses que eu falei que a gente trabalha. E a Bíblia nos fala que é muito melhor dar do que receber. Que receber. Então, nós somos mais abençoados do que eles, né? Assim, a gente começa a sentir gratidão no coração, né? De uma maneira mais real e ver o cuidado de Deus conosco, né? Tudo que Ele tem feito. E eu também quero deixar, assim, uma palavra para quem está nos assistindo aí. Às vezes, a gente deixa de ajudar o próximo, de amar o próximo, porque a gente está passando uma situação difícil nas nossas vidas, principalmente agora, nesse período de É. pandemia, né? Então, todos nós fomos afetados financeiramente de alguma maneira, fomos afetados psicologicamente de alguma maneira, nosso emocional, né, em algum momento dessa pandemia fica mesmo diferente. Então, assim, a questão da própria doença, né? Até há pouco tempo, eu não conhecia ninguém da minha família que estava com Covid. Aí agora, né, assim, recentemente, você vê que todo mundo tem alguém da família, tem um Sim, conhecido, né? Muitas pessoas que perderam, né, vidas aí eu amadas. perdi vários amigos com Covid, perdi Pois vários é, amigos. pois é. Mas o que eu quero dizer aqui é, não importa a situação que a gente está vivendo, nós não temos que esperar as nossas situações se resolverem. Nós não temos que deixar para amanhã, porque amanhã o milagre vai chegar, a nossa vida vai melhorar, e aí então nós vamos começar a amar o próximo, nós vamos começar a ajudar o próximo. Não, nós precisamos fazer isso hoje, agora, que é o tempo que nós estamos vivendo, é no agora. Independente se está com problema com o marido, está com problema com o filho, está com problema financeiro, está com problema no emprego, né? Nós temos que fazer o bem, praticar o bem hoje, agora. Esse é o momento. Sim, Então, eu tenho incentivado as pessoas a fazerem diferença nessa terra, a serem inspiração para outras pessoas, a levarem motivação para outras pessoas nesse tempo que se chama hoje, agora. Porque senão, nós sempre vamos ter alguma coisinha que vai nos impedir de fazer o bem, né? Então, assim, que a gente possa se reinventar, que a gente possa ser dependente de Deus, que a gente possa mesmo agarrar nas promessas e, Senhor, eu estou vivendo isso aqui que o Senhor está vendo, mas eu vou cuidar daquilo que é necessário e eu sei que o Senhor está cuidando de mim, da minha família, dessa situação e partir para frente. sim. Deixa eu te perguntar, o site do Instituto é institutoadotar.com.br ou org.br? Não, é Instituto. Aqui, que o nosso site agora, no momento, ele está sendo refeito. Então, quem quiser conversar com a gente, vai me fazer um grande favor. Entra no nosso Instagram, que é o que a gente está agora mais usando. Então, a gente está reconstruindo o site. Então, pode entrar no Instagram. O nosso é @Instituto Adotar. Manda mensagem para a gente lá no direct, chama a gente, que aí a gente vai E responder. também tem como eles perguntarem também forma de ajudar financeiramente, né, Sim, Mônica? sim, sim. A gente está precisando demais de toda ajuda, né? Ajuda de intercessão, de oração, ajuda de voluntário, né? Ajuda de doação de produtos e a doação de dinheiro também, porque aqui não pode parar, né? São muitas coisas. O Pode não, próprio instituto foi afetado, né? Porque assim, eu imagino. parceiros nossos faliram, parceiros nossos quebraram, parceiros nossos estão em dificuldade financeira, mas a gente não Nós para. estamos passando aqui por aperto também, imagina vocês aí, que o Pois é. contingente de atendimento é muito maior. Pois é.
Então, assim, receberemos, né, as doações de todos os tipos, com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão. Né? Pode procurar a gente lá no Instagram, mandar uma mensagem lá através do direct, que nós vamos conversar e vamos ficar muito felizes. Mônica, e esse ano ainda acho que eu vou entrar nessa fila, tá? Ai, tudo de bom! Meu coração tem ardido demais por isso, desde o começo do ano. Pois é, e eu assim, eu creio que confirmação para a gente poder adotar, Deus já nos deu. A partir do momento que nós nos deixamos ser adotados, ali a gente já viu, né, o quanto que a adoção foi maravilhosa para nós, nos resgatou do império das trevas, nos levou para o reino, né, de amor de Jesus. Então, assim, mudou a nossa história. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida. Então, assim, eu acredito que a adoção sempre vai estar no coração do nosso Deus. Ele tem adoção para nós, com certeza. Então, é questão, assim, de se organizar, de achar o seu momento certo, né? E entrar no processo de adoção, né? Receber essa confirmação, né, de Deus e fazer o que é necessário. Você falou no começo, só vou te dar um testemunho, você falou no começo sobre a questão que as pessoas querem a questão do laço sanguíneo, aquela coisa e tudo. Eu tenho vivido uma experiência, eu tenho uma prima que não, prima de consideração. Sim. Os nossos pais serviram o exército juntos, eles eram solteiros, meu pai tem 80 e poucos anos, então você já imaginou quanto tempo tem de amizade do meu pai para o pai dessa menina. Uhum. Mas nós nascemos sabendo que esse meu tio era meu tio e os filhos dele sabiam que os meus pais eram o tio Elite e a Sônia também. Ah, tá. E essa minha prima, o sangue, esses dias eu até escrevi para ela, nós não temos o mesmo DNA e não temos o mesmo sangue. Mas o que nos liga é o sangue de Jesus. E assim, ela tem sido uma ajudadora do Instituto, ela tem sido uma intercessora, daquelas assim, de madrugada, a qualquer instante, e uma vez por semana ela vai para o Instituto. Tudo de bom isso. Tudo de bom. Ela ora comigo e assim, daquela assim, que vira e fala assim, nós temos que orar mais. No meio da noite tem um áudio dela, ela ora e deixa a oração no áudio. Então, assim, isso é mais do que alguém de sangue faz. Né? E hoje ela deixou um áudio e falou, eu estava atendendo uma pessoa e eu fiquei preocupada porque toda manhã ela deixa um recado para mim. Bom dia, flor do dia. O dia já amanheceu brincando comigo. Né? Ela tem, inclusive, um hotelzinho, que é uma creche que ela chama de hotelzinho. Sim. E hoje ela não me deu, não falou isso comigo. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Estou preocupada. Aconteceu alguma coisa. Eu estava atendendo uma pessoa no instituto e comentei. Aí, depois de um tempo, ela falou, oi. Eu falei, o que aconteceu e tal? Aí, no áudio, ela falou. Essa pessoa se manifestou no áudio e falou, não deixa sua prima assim, não. Ela estava aqui preocupada. Ela falou assim, eu esqueci, realmente, todo dia eu falo com ela. E é uma prima tão amada, tão querida. Então, assim, aquilo que você falou, não precisa do sangue. Não. O que nos liga é o sangue de Jesus, né? É o amor de Deus, que nos torna irmãos e co-herdeiros de Cristo. E, amém. Assim, talvez, não quero dizer que pessoas da minha família não orem por mim. Mas, assim, é um exemplo dentro da adoção da questão de que não há necessidade do mesmo DNA e de ter o mesmo sangue correndo nas veias. Sim. Deus move essas pessoas a nos amar como se fossem da própria família. E nós temos a mesma idade. E engraçado é que nós temos a mesma idade. Ambas têm 50 anos, tá. Né? E eu já falei com ela me dá uns puxões de orelha de vez em quando. Eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode ir para missões, para onde você quiser. Mas você vai ser pastora. Ai, que bom. Será? Eu falei, vai. E ela está fazendo teologia, está fazendo várias coisas na igreja. E assim, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dela. E é meu braço direito no instituto. Ai, que tudo de bom. Meu braço direito. Raquel, você está falando aí, eu coloquei os óculos aqui agora para poder ler, eu não enxergo sem óculos, mas eu vi aqui gente que entrou
Hoje fez o cadastro para poder entrar na fila de adoção. Gente que está aqui e que é adotada e que adotou. Gente, tudo de bom Olha que coisa isso. boa! Olha só. E também quem entrou, eu não quis te interromper, foi a delegada Sheila, de Juiz de Fora. Ela também entrou. Eu fiz uma live com ela semana passada Ah, e ela entrou aqui. Ela falou para mim que tem acompanhado o nosso trabalho e assim, isso é muito gratificante, porque o nosso trabalho é silencioso e muito difícil. gente, a delegada Mas é Sheila aquilo. é um amor. Beijos. Você conhece ela também? Conheço, aham. Pati do Alain, É olha. assim, Então, assim, até o jeitinho dela conversar, assim, como, você olha e fala assim, meu Deus, como que ela pode ser o delegado e dar voz de prisão para alguém tão doce como ela, né? Então, assim, uma pessoa que está sempre nos apoiando, e ela entrou aí, eu só não a cumprimentei, mas depois eu chamo no WhatsApp e falo com ela, e assim que acabar toda a situação da pandemia, já está na minha agenda um dos lugares que eu vou ao Instituto Adotar em Belo Horizonte. com certeza. Aí você vai conhecer mais o nosso trabalho. E só voltando aqui agora, eu quero dar uma palavra para quem está aqui, né, que é adotado, que você não se sinta menor, né, do que Amém. outra pessoa. Deus sempre cuidou de você, te protegeu, te amou o tempo inteiro. E é aquilo que eu falei, né? Ele permite que vidas sejam geradas para ser entregue para outras famílias. E isso é tudo de bom, porque ele que escreve as nossas histórias do jeito que ele quer escrever, né? Ninguém, nem nada pode frustrar o que eles têm, o que Deus tem para nós. Então, assim, é um cuidado tão especial, né, com as pessoas, com essas vidas que foram adotadas, é um puro amor e eu incentivo demais, sabe, para que eles continuem nessa sequência da adoção, porque perceberam, né, tanto espiritualmente, né, na adoção com o próprio Deus, com a adoção, né, feita com homens, com famílias, né, o tanto que foi incrível a adoção cruzar os caminhos, né, dessas pessoas. Então, assim, Sim, adotem, continuem mesmo isso aí, continuem sendo exemplos, né, para tantas famílias, porque o que acontece é o seguinte: existe de um lado, casais que querem ter filhos. Eles estão ali gemendo e chorando por filhos. E de um outro lado, já existem os filhos que estão prontos nas casas de acolhimento, nos abrigos, que também estão gemendo e chorando por pais, por famílias. Só que isso aqui não acontece, porque no meio disso tem, né, um espaço enorme que é tomado pelo preconceito, que é o que aconteceu sim, comigo há anos, né? Então, assim, são mentiras e enganos de Satanás para que esse encontro não verdade. aconteça. E esse é um dos trabalhos que o Adotar faz, né? Abrir a mente das pessoas à luz da palavra. É quebrar preconceitos em relação à adoção e em relação ao perfil também escolhido. Por quê, Raquel? Hoje, a maioria das pessoas, casais, ou solteiros, ou divorciados, ou viúvos, né, que podem adotar da mesma maneira, querem a menina branca recém-nascida. E o Brasil não é um país de predominância branca, mas de paz e negros. Então, assim, são Sim, vários casais que querem, eles falam assim, né, bem abertamente, que é criança branca, com olhos claros, com cabelo liso. Então, assim, hoje o Instituto Adotar, ele vai abrindo, né, o conhecimento das pessoas, o entendimento, para que a beleza não está na cor, né? A beleza não está na idade. Como eu falei que Deus nos adotou, cada um de uma maneira, de uma idade, de uma raça, né? De tudo totalmente, ele abriu o coração para nós. Então é assim que nós devemos fazer também, né? Buscar de Deus esse amor e viver feliz, viver com a formação que ele tem para nós, seja biológico, seja adotado, seja os dois, né? E abrir esse leque, porque hoje nós temos grupos de irmãos, né, que pela lei eles não estão sendo separados, nós temos os pardos, nós temos os negros, nós temos a adoção tardia, que são, né, as crianças maiores, que são os adolescentes.
Então, assim, crianças que têm algum problema de saúde. Então, nós precisamos entender, né, quem está lá do outro lado, que é uma vida que É, não fez nada, a não ser não fez nascer. nada para estar ali. Exatamente, e ser abandonada, e ser rejeitada, né? E ser abusada de diversas maneiras. O que eles mais querem é Sim. pertencimento à família, né? Então, por que não abrir o Eles querem coração? a segurança, eles querem uma segurança, querem um lar, eles só querem isso. Sim, sim, Às vezes um abraço, é às vezes verdade. um abraço, um olhar carinhoso É, fala muito, né, é. Mônica? Eu imagino. Acho que se eu for, o dia que eu for conhecer alguma casa com você, acho que eu vou falar assim, Mônica, me tira daqui, senão eu vou levar todo mundo. Porque acho que a gente vai chegando a uma idade que o coração só vai Fica amolecendo. Comigo está mole. sendo assim. Eu O coração também. só vai amolecendo. Se eu pudesse também, eu acho que eu já teria trazido aqui para minha casa mais uns 10, pelo menos. E eu vejo que vocês alugam brinquedos, fazem, né? Agora com a pandemia não, mas vocês se divertem no meio das crianças, Sim, pula-pula, tem a é, tarde com muito lanche, aquela coisa. Eu é. fico só olhando assim, nossa, a Mônica tá ali dando. E sempre que você tiver, tipo aquele vídeo que você me manda sempre, porque eu posto, Ah, Mônica. então A ótimo. gente vai se ajudando, Ótimo. entendeu? Aham. E a gente vai se ajudando porque eu costumo dizer o seguinte, que o instituto que hoje eu estou presidente, o Senhor só me deu para cuidar. É do Senhor, É verdade. O próprio adotar não nasceu sabe? nunca no meu coração. Eu jamais ia fazer isso. Nasceu no coração do E próprio Deus, né? Eu era contra a adoção. a Como é que eu ia ter uma sementinha ideia foi dessa? plantada ali, né? A sementinha foi plantada. É, Então, assim, a gente não quer, eu não quero protagonismo, não quero holofote. Pelo contrário, o que eu quero é que nós nos tornemos uma grande rede de proteção e que a gente possa fazer a diferença na vida dessas crianças que estão sendo abusadas, que estão sendo abandonadas nas é ruas, que estão verdade. sendo jogadas. Muitas crianças são achadas quase que jogadas no caminhão de lixo, ainda com envolto ao cordão umbilical. Então, Verdade. a gente quer fazer diferença em todos os aspectos no que diz a Aham. criança e o adolescente. Então, Ah, olha eu já só. falo. É muito Hum, interessante também as pessoas saberem que não é crime a mãe não querer ficar com o bebê, não querer ficar com a criança. Não é crime. Ela pode sim entregar essa criança para o juizado ou na hora do nascimento, ali no próprio hospital onde ela estiver, e essa sim, criança vai para o primeiro da fila, né, já habilitado, o primeiro casal já habilitado com aquele perfil. Porque, assim, a gente vê que muitas mães não têm esse conhecimento e pensam que vão ser presas, pensam que vão estar cometendo um crime. Por isso que amarram no e por saco. isso abandonam. E às vezes por isso Exatamente. abandonam, Então, é né? bom a gente estar alertando, né? Pessoas que, assim, às vezes a gente está vendo. Não é crime, você pode. Isso é um gesto de amor. Se você está percebendo que naquele momento, né, existe uma situação maior, uma força maior que te impede de ser mãe, que te impede de amar o seu filho, de criar o seu filho, de, né, pagar as coisas, né, para o seu filho, não importa. A gente não está aqui para poder julgar. Isso é uma coisa que eu aprendi, Não, sabe? É muito fácil a gente falar assim, nossa, mas que mulher, mas que pai é esse? Não, gente, não é assim que funciona. Não cabe a nós julgar, né? Cabe a nós acolher. E quando a gente adota, é isso que a gente faz. Então, assim, que os filhos entendam que essa questão do doar, né? Entregar para uma outra família, isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor, sim, né? está Porque poupando a criança de ficar numa rua de uma coisa, de um mal pior, né? aham, entendeu que uma outra família vai fazer melhor do que ela por algum motivo Sim, ali. E assim, a gente nunca, nós que temos filhos adotivos, nós nunca devemos colocar os nossos filhos contra os pais biológicos deles. Nós temos que ser gratos a esses pais, interceder por esses pais, né? Pedir a Deus para que eles se convertam, para que eles, né, entrem também, né, lá com o nome escrito no livro da vida, orar por eles para que sim, os nossos filhos um dia, quem sabe, possam conhecê-los, porque isso é um outro tema também muito polêmico, que os pais que querem adotar, é, eles têm muito medo desse filho crescer e hoje, aos 18 anos, é direito
né, 18 anos. do filho saber, né, quem é o pai, quem é a mãe, São os pais biológicos. biológicos, é. Então, assim, se eu soubesse que eu tinha sido, né, adotada, que eu fui adotada, uma curiosidade normal, eu gostaria de saber quem são os meus É, pais, mas isso não significa que eu vou deixar de amar os meus pais que me adotaram. Então, assim, se eu plantei amor, eu tenho certeza que eu vou colher amor. Isso a Bíblia nos garante. Então, é uma coisa normal, uma curiosidade normal. Tem muitos filhos que não querem conhecer, mas aqueles que querem é o direito, e a gente não deve temer isso, de jeito nenhum. Né? Então, assim, e, confiar em Deus. Né? Regina, beijos. É confiar em Deus. e de repente, quando a criança adotada é, chega aos 18 anos, quem sabe os pais biológicos querem saber como que aquela criança Estão, foi, né? qual Aham. foi a vida, o que que são hoje. Então, de repente, vai ser um reencontro de tipo assim, nossa, eu fiz bem, olha ali como é que tá melhor, Aham. entendeu? E aí é só uma agregação à família que ela está vivendo, É. Eu fico né? só imaginando, né, a mãe que por algum. São muitas que doaram os filhos, entregaram os filhos para o juizado por causa da situação financeira mesmo. Sim, Na maior miséria e tudo, né? Então, assim, eu fico imaginando, né? Deve pensar assim, ah, e tal dia, hoje é aniversário, né, do meu filho, o que está acontecendo? Ah, o Natal, né? Uma coisa assim. Então, a gente não pode ser egoísta a esse ponto, não. A gente tem que acreditar que tudo que Deus faz é perfeito, né? E que tudo já deu certo, né? e eu já sei que o meu ou a minha vai estar aí, se Deus quiser, quem sabe até o ano que vem eu já vou estar com. Eu não visualizo se vai ser bebê, se vai ter já uma certa idade. Eu só sei que eu quero uma criança para eu cuidar. Amém. Eu quero Amém. ouvir, eu quero ouvir uma criança virar para mim. Eu já cansei de tanto filho de primo. Eu tenho 6 sobrinhos e vários filhos de primos que me chamam de tio. Eu já cansei do tio, eu quero ouvir o mãe. Aham. E como eu não pude, porque precisei tirar o útero, aquela coisa toda, então eu acho que eu cheguei, apesar de estar com 50, chegou um momento de eu ouvir esse som, mãe, sabe? Amém. É, Amém. sabe? Eu falei, vai ser qual? Eu vou procurar a Mônica, é a Mônica que eu vou procurar. Então, assim, Estamos aqui, viu? você me manda, você me manda sempre os vídeos, tá? Eu sempre falo, esses dias, Fernanda estava no Arraial da Ajuda, eu falei, Fernanda, por que você não me avisou antes? Que eu ia indicar cada lugar para vocês irem. Vocês iam ser tratados assim, assim, porque minha mãe fornecia pão para esse lugar, assim, assim. E a gente tinha padaria lá no Arraial, né? Aí ela Aham. falou, a gente já está indo embora. Eu falei, tinha que ter falado antes. Ela foi passear lá com a família, né? E assim, Mônica, fica aqui é, o nosso, a minha reafirmação de que a gente é parceiro de vocês, o que vocês precisarem, Ótimo. na oração, na divulgação, no que você, Raquel, estou precisando que você ajude a gente aí com tudo que você divulga, coloca no site, faz um vídeo pequeno, republica isso aqui. A gente está aqui para ajudar. A Amém. gente é rede de proteção, tá? Amém. E eu sei que Obrigada. eu sei que a recíproca é verdadeira, Com certeza, com certeza. tá Ai, mandar bom? um beijo aqui Dá para um beijo na Rízia. Fernanda. Rízia, beijo, Rízia. Voluntária lá do Dá um beijo Nordeste. na Fernanda, fala que eu mandei, que eu tive com. Ela sabia que a gente ia fazer live, não, né? Sabia, sabia. Eu acho que E ela. eu mexi nesses dias aqui dentro de casa, eu achei um livro do seu cunhado, um livro, um dedicatório. Eu falei, olha só, gente, tem que tirar uma foto e mandar para a Fernanda. Então, assim, Deus continue a abençoar vocês, Amém. que novos parceiros, novos investidores nesse instituto se acheguem, aqueles que Amém. quebraram por causa do problema e tudo. Ai, O é. Senhor vai abrir, eu creio em tudo isso. E em breve a gente vai estar se abraçando, orando e fazendo Amém. as visitas aos locais. E, e quem sabe eu já saio daí já de olho em alguém, né? Quem sabe? Você me procura na época. Foi um prazer falar com você.
Prazer Dá um foi meu. abraço na Isabela, na Gabriela. Dá Tá, um beijo joia. também no Renato. Agora não é mais Renatinho, é Renato, Ah, né? é Renato, Então, ele virou, bonito. saiu já o Não, e tem que Renatinho. tomar cuidado, que vai lá, que ele já está namorando, né? E de repente a namorada escuta o Renatinho, que negócio de Renatinho é esse? Então foi um prazer, sabe? Foi uma honra. A gente matou a saudade um pouquinho aqui online, mas se Deus quiser, a gente vai a Belo Horizonte e a gente vai fazendo o mais importante, a gente vai orando uma pela outra, um Amém. instituto pelo outro, Amém. Muito tá bom? obrigada, Raquel, pela oportunidade. Eu Eu que amei agradeço, estar aqui com tá? você. Daqui a uns Eu tempos a vou gente faz de salvar, eu vou novo. deixar. Daqui a uns Eu vou tempos. salvar e vou mandar para você, ela salva, tá? Tá. Daqui a uns tempos a gente faz de novo. Tá bom? Anaí, beijos. Beijos para Um todos beijo, vocês. Deus Raquel, fica com abençoe. Deus, viu? Obrigada. Estou aqui à Amém. disposição, viu? Ah, eu sei disso, obrigada. Nós aqui também. Um Aqui, beijo, tá? ó. Deus abençoe. O meu Instagram é Mônica.adotar. Se alguém quiser conversar comigo também, pode me chamar tanto no Instituto Adotar como no Mônica.adotar, tá bom? Beijo, Beijos. Mônica. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau. Amém. Tchau.